Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 267 e livro de Sueli Caldas Schubert, livro Obsessão, Desobsessão, tema ainda a ação do pensamento. Então, conforme Sueli aqui nos descreve, liberdade e responsabilidade. Para merecermos a primeira, temos que assumir a segunda. Quer dizer, para merecermos a liberdade, nós devemos assumir a responsabilidade. Nunca que nos sentimos livres, libertos, nunca que nos libertamos se nós não assumirmos a responsabilidade. Nós podemos dizer, por exemplo, da seguinte forma: você chega e aponta uma pessoa e diz assim: você é um obsidiado. Só para você entender o que pé chega. Você é obsidiado. Você é um alcoólatra. Você é isso, você é aquilo. Como se fosse um julgamento, mas não é julgamento. Só para você entender. Por exemplo, os médicos mesmos, eles fazem isso com a gente, né? Por que nós procuramos os médicos? Porque nós sabemos que algo não está certo no nosso corpo, na nossa saúde. Como muitas pessoas estão se preocupando muito com a minha cor, diz que a minha cor está muito vermelha. Mas eu já disse que é a lâmpada que eu troquei. E também reflexo da camisa, essas coisas assim, né? Então, quando nós procuramos um médico, é porque nós sabemos, nós temos uma certa noção de que alguma coisa não anda certo. Só que entre ir ao médico e depois colocar em prática, pôr em prática o que o médico lá nos descreve, nos relata, tem uma diferença muito grande. Então vejamos, se nós não assumirmos a responsabilidade, o que significa? Se eu não assumir de que estou, né, obsidiado, se eu não assumir a responsabilidade de que estou obsidiado, ninguém fará nada por mim. Porque não são os psiquiatras que me curam. Os psiquiatras, eles auxiliam o meu corpo físico. Você entende que eu estou me colocando no local, no lugar. Então, alguém chega e me diz assim: Luiz, você é um obsidiado. Ah, eu sou um obsidiado? Sim. Tudo bem, o que devo fazer para me deixar de ser um obsidiado? Primeiro, para você se libertar, liberdade, libertar. Primeiro, para você se libertar-se desses obsessores, você tem que assumir a responsabilidade perante a tua consciência, perante os teus obsessores,
perante a misericórdia divina, você deve assumir a responsabilidade de um trabalho árduo, assíduo, constante, de vigilância, de autorreforma moral, intelectual, mudanças de hábito, de comportamento e de atitude. Isso significa responsabilidade. A partir do momento que eu assumo a responsabilidade, não, de fato, reconheço sim, estou obsidiado. Estou obsidiado. Eu assumo que eu estou obsidiado. Só aquele que assume que consegue no final a liberdade. Porque ele assumiu e trabalhou em cima daquele fator. Agora, aquele que não assume a responsabilidade, não, eu não estou obsidiado. Eu sou assim, faz parte da minha natureza. Então pode ter certeza, essa pessoa, ele não vai ao psiquiatra, ele não toma remédio, ele arruma encrenca com Deus e com o mundo aqui na Terra. E o final dessa pessoa é triste. Ele nunca, aqui na Terra, que se sentirá livre, liberto. Ele nunca se sentirá livre, que é o mesmo que liberto, que é o mesmo liberdade. Nunca. Pois Sueli continua dizendo assim, dos tormentosos processos obsessivos, o homem só se libertará, quando entender o quanto é responsável pelo próprio tormento e pelos que afligiu aos que hoje lhe batem as portas do coração, roubando a paz que julgava merecer. Você conseguiu entender? Dos tormentosos processos obsessivos, Sueli está dizendo aqui que, mediante todos os transtornos que nós enfrentamos aqui na Terra, não só os transtornos obsessivos, mediante todos os problemas que nós enfrentamos, o homem só se libertará quando ele só se verá livre, né? Ele só se vê livre, só se verá livre desses tormentosos conflitos, transtornos, o dia o homem só se liberará quando entender o quanto é responsável pelo próprio tormento. Nós somos responsáveis pelos próprios tormentos nossos. Nós semeamos, nós estamos colhendo. Se nós não semeamos na existência passada, nós estamos semeando nesta existência. Porque nem sempre tudo que nós enfrentamos na atual existência trouxemos de vidas passadas. É preciso entender que aqui na Terra, na atual existência, nós trouxemos de vidas passadas
as pretendências, né? As pretendências. Então nós sabemos que trouxemos aquelas pretendências negativas. Então nos cabe aqui, de certa forma, nos conter, evitar, orar bastante, vigiar bastante a mente, o pensamento. Então, o que é responsável pelo próprio tormento e pelos que infringiu? Nós somos responsáveis pelos nossos obsessores. Porque nós infringimos as leis de Deus. Nós os ferimos. Aos que hoje batem às portas do coração, roubando a paz que julgava merecer. Então, quantos milhões de pessoas nestas situações se encontram? Sem paz de espírito, sem paz de coração. Quantos milhões de pessoas nesse exato momento que se encontra em meio a transtornos, conflitos imensos. Tanto os conflitos pessoais, o sofrimento e a dor pessoal, como também levando aqueles que estão à sua volta a um sofrimento tremendo, porque os parentes sofrem vendo aquele ente querido sofrer, no sofrimento. Então, hoje esses que nós infringimos as leis do passado, hoje os nossos obsessores, vamos dizer assim, eles estão batendo às portas do nosso coração e roubando a nossa paz que julgamos merecedores. Mas nós não somos merecedores dessa paz que nós achamos que merecemos. Nós não somos dignos dessa paz. Não somos dignos pelo fato de termos contraído, de termos infringido as leis. Por isso, não somos dignos dessa paz e nem merecedores. Dignos, sim, só depois que, assumindo a responsabilidade, que ao quitarmos os nossos débitos para com todos esses que nós infringimos, para com todos esses os quais nós os prejudicamos, aí sim que podemos de fato dizer: me encontro na liberdade, sou livre, por isso eu mereço a paz que sempre busquei. Mas enquanto com a consciência
não, a pessoa não merece, ele não se sente merecedor. É diferente a situação. O indivíduo, para se sentir merecedor, ele tem que trazer a consciência em paz. Ele tem que colocar a cabeça no travesseiro e suspirar profundamente e pensar: graças a Deus, me encontro com a minha consciência tranquila do dever cumprido. Desde o momento que assumi a responsabilidade. Daquele momento em diante, eu me sinto uma pessoa livre em todos os sentidos. Então, Sueli continua dizendo assim: os benfeitores espirituais têm trazido ensinamentos renovados sobre a importância da nossa atitude mental. Quantos milhões de espíritos, que têm nos orientado com relação às nossas atitudes mentais. Mas que temos feito? Praticamente nada. Como se diz o ditado, entra no ouvido e sai no outro. Julgamos, entretanto, que mesmo nós, os espíritas, ainda não conseguimos avaliar o que representa o pensamento em nossa romagem de espíritos imortais. Nós julgamos, entretanto, Nós julgamos, entretanto, que mesmo nós, os espíritas, ainda não conseguimos avaliar o que representa o pensamento em nossa romagem de espíritos imortais. Nós ainda não conseguimos. Nós ainda não nos conscientizamos do potencial que nós possuímos, das qualidades que nós possuímos, que encontram todas inativas, adormecidas, em estado de hibernação. Encarnados ou não. Tanto os encarnados quanto os desencarnados, no nível que nós nos encontramos. Porque André Luiz, ele, nos vídeos anteriores, ele nos esclarece da seguinte forma o que acabei de esclarecer aqui agora. Há milhões de almas que se não afastaram ainda da crosta terrestre. Há mais de 10.000 anos. Morrem no corpo denso e renascem nele, qual acontece às árvores que brotam sempre profundamente arraigadas no solo. Recapitulam, individual e coletivamente, lições multimilenárias, sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiras, afastadas deliberadamente do santuário de si mesmas, no terreno movediço da egolatria inconsequente. Nós somos agitados e nos agitamos
só mediante determinadas guerras, tanto interna quanto externa, mediante conflitos, atritos, transtornos, síndromes, pânicos, depressão, câncer, só mediante essas situações que nós nos movimentamos. Conforme André Luiz aqui está nos esclarecendo, você vai me perdoar o termo que eu vou aqui usar justamente para que possamos ser representados. A humanidade, nesse sentido aqui, ela encontra-se num estado letárgico, hibernado, fora de estação, porque nós ainda não nos conscientizamos do nosso potencial que nós trazemos. Nós não nos conscientizamos do potencial que nós possuímos na nossa mente, o nosso pensamento, né? De espíritos imortais, encarnados ou não. A verdade é que refletimos pouco a esse respeito. Não damos o devido valor à necessidade de selecionar as ondas mentais que emitimos e as que captamos. Olha só. A verdade é que refletimos pouco a esse respeito. Nós não damos o devido valor à necessidade de selecionar as ondas mentais que emitimos e as que captamos. Nós não nos importamos. Nós ignoramos o poder do pensamento. Nós ignoramos o fato de que, por exemplo, uma pessoa nos prejudica de alguma forma. Existem milhões de formas. Nós não damos conta de que o nosso sentimento para com aquela pessoa pode tanto mantê-la no corpo físico, como também desencarná-la. Muitas pessoas ainda não conseguiram se conscientizar-se de que uma boa parte das enfermidades que ele carrega no corpo denso, que é o corpo físico, ele ainda não se conscientizou-se de que está relacionado à mente. Mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Nós nos enfermamos através dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, através do ódio, da mágoa, da raiva, dos desejos, como já disse, dos sentimentos, como eu já disse, do orgulho, do egoísmo, da inveja, da arrogância. Nós nos enfermamos. Sentir inveja dos outros, isso nos causa um mal tão grande. Muitas pessoas desconhecem-se de que uma boa parte das pessoas que passa pelo AVC e também pelo infarto do miocárdio, muitas pessoas desconhecem esse fato de que uma boa parte das pessoas que sofrem infarto e também AVC está relacionado aos sentimentos
de mágoa, de ódio, de ressentimento, de raiva, de avareza, de calúnias. Porque esses sentimentos, eles petrificam determinadas áreas no nosso organismo físico, principalmente o coração e a área correspondente aos sentimentos, à inteligência, ao pensamento, na massa encefálica. E ali, petrificando, significa vasos obstruídos. E a partir do momento que obstrui aqueles vasos, a tendência é uma ruptura do vaso. Por isso vem o AVC, por isso vem o infarto do miocárdio. Nós vamos tratar desse assunto, porque senão dá de parecer que é só isso. Não é só isso. Vamos para o próximo vídeo.